Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Eu sou o pastor Matusalém, especialista, e hoje eu vou deixar detalhes importantíssimos sobre Moisés. Exatamente, meu amigo e minha amiga, recentemente eu fiz um vídeo que a maioria das pessoas amaram, deixaram o like, curtiram e foi um sucesso. E aí eu resolvi fazer um outro vídeo com detalhes ainda mais aprofundados sobre Moisés. Então, se você quiser fazer um sermão poderoso sobre Moisés, eu recomendo você assistir esse vídeo até o final. É lógico que eu recomendo também você se inscrever no meu canal, deixar o like, curtir os meus vídeos e também comentar sobre esses detalhes para mais pessoas em todo o mundo. Não se esqueça também de ativar o sininho. Exatamente, ative o sininho para que você tenha novas notificações acerca dos meus vídeos, do meu canal. Até porque eu vou deixar outros e outros vídeos com detalhes que a maioria, ouça bem, a maioria dos brasileiros ainda não conhece. Portanto, meu amigo e minha amiga, fica comigo até o final desse vídeo, tá bom? E vamos aprender bastante sobre Moisés e os seus familiares. Então, vamos lá. Moisés foi um grande monarca, não é verdade? Podemos dizer assim. Até porque, se você estudar o livro de Deuteronômio, você vai ver que Moisés foi ungido a rei. Exatamente. Foi por isso que eu falei que Moisés foi um grande monarca. Porque a maioria das pessoas falam que o primeiro rei de Israel foi Saul, não é verdade? Porém, pessoal, se você estudar o básico em original, você vai entender que isto não é uma verdade. Porque a verdade verdadeira diz o seguinte: Moisés foi o primeiro rei, Deuteronômio 33, seguido por Abimeleque, filho de Gideão. Exatamente, Abimeleque foi o segundo rei, tá bom? O terceiro rei foi Saul e o quarto rei foi Davi. Isso aqui já é uma pérola, não é verdade? Já é uma pérola, porque muitos acham que Saul foi o primeiro rei, mas não é uma grande verdade, não é verdade? Vamos lá então. Moisés, então, foi o primeiro rei de Israel, ungido no Egito, com 30 anos de idade. Moisés foi ungido a rei no Egito, com 30 anos de idade. E o importante é que Moisés, na verdade, fez 42 milagres. Olha outra pérola, importantíssima. Se alguém perguntar para você, quantos milagres ou sinais Moisés fez? Você vai dizer, olha, com o cajado, Moisés fez 15 milagres. 15 milagres com o cajado. Mas todos os milagres ou sinais que Moisés fez foram 42. Então Moisés, primeiro pódio, 42 milagres. Aí vem Eliseu, porção dobrada, né? Eliseu, porção dobrada de Elias, com 32. Moisés, 42. Eliseu, 32. Elias, 16. Então, esses são os homens que mais fizeram milagres na Bíblia Sagrada, tá bom? Agora você vai falar, pastor Matusalém, e Jesus? Meu irmão, Jesus não é um homem natural. Pelo menos no meu ponto de vista, Jesus é filho de Deus com Maria, tá bom? Então Jesus é um metafísico. Na Grécia, por exemplo, Jesus é chamado de semideus ou sêmen de Deus. Isso é muito legal. Aqui no Brasil é proibido falar que Jesus é um semideus ou que Jesus seja metafísico. Não é verdade? Aqui no Brasil, se você falar que Jesus é filho de Deus com uma mulher, você praticamente é apedrejado. Não é verdade? Por isso, meu amigo e minha amiga, quando se retrata ou quando vamos falar sobre missões, Jesus bateu recordes.
porque Jesus fez 70 mil milagres indiretamente. Na verdade, Jesus fez 7 mil milagres direto e 70 mil milagres indiretos. Então Jesus é superior a Moisés, Jesus é superior a Eliseu, Jesus é superior a Elias. Na verdade, meu amigo e minha amiga, quando vamos colocar Jesus diante desses homens, todos eles viram praticamente profetas. Somente isso. Jesus continua sendo Deus neste e no mundo vindouro. Tá bom, meu irmão? Jesus é o Filho de Deus com Maria. Isso é muito legal. É lógico que alguém pode dizer, Pastor Matu, isto é uma heresia. Meu irmão, não é uma heresia. Não é uma heresia. Jesus não é filho de José. Não, não, não. Jesus é filho de Deus com Maria. O sêmen de Deus estava em Maria para gerar o corpo físico. Tá bom? Eu já expliquei isto em outro vídeo, que Deus é espírito. E para fazer isto, é necessário Deus se humanizar ou se materializar. Deus tomou a forma humana de homem e aí, através desse comportamento meta-humano, metafísico, Deus agora tira o seu sêmen e implanta em Maria e aí nasce Jesus. É lógico que alguém vai falar uma porção de coisas aí na descrição, vai falar que é loucura, etc. Mas são essas pessoas aí mais tradicionais, tá bom? Os judeus acreditam, judeus messiânicos, acreditam fielmente nesta ideia, que Jesus é o Filho de Deus. Jesus não é criado, Jesus não é formado, Jesus é a geração de Deus, tá bom? Jesus é a geração, filho. E se Deus tem um filho, será que Deus tem um pai? É exatamente isso, meus amigos, que eu explico em outros vídeos, nos meus livros. Eu deixo esses detalhes que para a maioria não tem respostas, mas os judeus, que foram os escritores da Bíblia, eles têm a resposta, tá bom? Vamos lá então, continuar falando sobre Moisés, porque o nosso assunto de hoje é sobre Moisés. Moisés é filho de Jacobede com Arão, exatamente. Jacobede é tia de Arão. Jacobede se casou com Arão e gerou 3 filhos, tá bom? Miriam, Arão e Moisés. A diferença entre Miriam e Moisés é de 14 anos, aproximadamente. Nasceu Miriam, depois de 3 anos nasceu Arão e depois de 11 anos nasceu Moisés, tá bom? Então a diferença entre Miriam e Moisés é de 14 anos aproximadamente. Eu já falei aqui que Moisés foi colocado no canal chamado de Fonte das Mulheres. Era um canal onde levava água para a piscina de Faraó. Não era no Rio Nilo, tá bom? Era um canal. O Rio Nilo passava lá. Os egípcios fizeram um canal e levava água para a piscina das mulheres. E nesse canal tinha juncos. E foi ali nesse canal que Moisés foi colocado e Baísa, a filha de Faraó, viu Moisés em um cesto de junco com betume, tá bom? E aí ela mandou pegar o menino. O junco era para a balsa não afundar, tá bom? E o betume que estava na balsa era para deixar a balsa impermeável, não entrar água dentro da balsa onde Moisés estava. E o betume também servia como repelente, porque o betume tem aquele mau cheiro, não é verdade? E aí os animais que estavam ali eram afugentados através do betume que estava na arca, na balsa, onde a criança Moisés foi colocada, tá bom? Então tem muitos pregadores que falam, olha, Moisés subiu o rio acima, Moisés desceu o rio abaixo. Meu irmão, na verdade Moisés não foi colocado no rio Nilo, foi colocado em uma vala, ou seja, em um córrego, em uma valeta onde levava água do rio Nilo para a fonte das mulheres, a piscina das mulheres. Bom, pastor Matusalém, onde é que eu vou estudar isso?
nos livros mais antigos do mundo. Nos livros mais antigos do mundo. Mas eu queria um livro em brasileiro, em português. Então você vai adquirir esse livro. Livro dos Sermões e as Pérolas do Conhecimento. Tá bom? Aqui eu falo tudo sobre Moisés, sobre o Maná, sobre Miriam, sobre a mãe de Miriam, sobre tudo e muito mais. Até porque nesse livro tem mais de 1000 pérolas. Tá bom? Vamos continuar falando aqui sobre Moisés. Então, a história diz que Moisés foi consagrado a rei no Egito. E depois Moisés matou um egípcio. Exatamente. Como que Moisés matou o egípcio? Moisés, pessoal, era o homem mais manso de toda a terra. Então, Moisés não matou com a espada. Como que Moisés matou o egípcio? Você não sabe? Então, Moisés não matou o egípcio com a espada. Não. Moisés não jogou uma pedra no egípcio. Não, meu irmão. Não, não. Como que Moisés matou o egípcio? Você não sabe? Ah, pelo amor de Deus. Está aqui nesse livro. Tá bom? Moisés, meu amigo, matou o egípcio com a palavra. Qual foi a palavra que Moisés usou para matar o egípcio, que estava chicoteando o judeu? Está aqui no livro. Qual foi a palavra que Moisés usou para matar o egípcio? Tá bom? Moisés enterrou o corpo do egípcio na areia. E aí, a história diz que alguém denunciou a Faraó que Moisés matou o egípcio. E aí eu faço uma pergunta que todo mundo quer saber. Quem foi que viu Moisés matar o egípcio? Você sabe o nome deles? Não sabe? Olha, tá aqui no livro. Tá? Moisés matou o egípcio, enterrou na areia. Mas 2 homens estavam olhando e viu Moisés matar e enterrar. Quais eram os 2 nomes desses homens que viu Moisés matar o egípcio? Você não sabe, meu irmão? Então, vamos comprar o livro para a gente aprender esses detalhes, tá bom? Tá no livro e aí você vai pregar sobre essa ideia. É lógico, meu amigo, que você tem que pregar com cuidado. Você não vai espalhar isso para todo mundo, porque tem gente que não conhece a história e diz que é heresia. Na verdade, essas pessoas se dizem que são conservadores. Ah, meu irmão, eu sou conservador. Eu sou doutrinário. Sabe o que é isso? Não é conservador coisa nenhuma. Não é doutrina coisa nenhuma. Isso aí, muitas das vezes, é falta de disponibilidade para adquirir materiais em hebraico, em grego, em latim, em sumeriano, em midrashiano. Detalhes bíblicos e extras bíblicos para aprender. E aí, como muitos deles não sabem da história, eles falam, não, eu sou conservador. Tá bom? Eu sou conservador e não prego isso na minha igreja. E eu fico observando que Jesus não pregava a Bíblia a vida inteira. Jesus pregava o quê? Parábolas. Jesus não ficava com a Bíblia Pentateuco, né? Ou com a Bíblia original, não é verdade? Chamada de Torá, lendo toda a vida. Jesus não ficava ali, olha, a Bíblia em Isaías, a Bíblia em Deuteronômio. Não. Jesus pregava parábolas, extras bíblicos. Jesus pregava aquilo que não estava na Bíblia. Está entendendo? E o próprio Jesus falou, se tudo fosse escrito, não estaria na Bíblia, porque nenhum livro do mundo caberia. Tá bom? Então vamos continuar falando sobre Moisés, porque o tema é sobre Moisés. Vamos pegar aqui o rascunho, é grande, não vai dar para falar tudo aqui, mas eu vou tentar o máximo possível. Pegue o papel, pegue a caneta, vamos aí rascunhar, né? Vamos fazer rascunhos. Vamos lá. Moisés matou o egípcio, enterrou na areia. 2 homens viram Moisés matar e esconder o homem na areia. Quais que são os nomes desses homens? Tá no meu livro, né? Ele enterrou na areia. Por que Moisés enterrou o homem na areia? Por que Moisés enterrou o homem na areia? Meu irmão, tem um segredo, enterrar na areia. Enterrar na areia é diferente de enterrar uma pessoa no terreno fixo, em barro ou em uma sepultura de pedra, tá bom? E essa foi a condenação de Moisés. Então, matar um homem era muito ruim. Agora, enterrar o homem na areia, meu irmão, aí foi um sacrilégio de primeiro mundo, porque os egípcios eram enterrados em pirâmides, em tumbas riquíssimas. Aí Moisés pegou o camarada e enterrou na areia. Aí acabou com tudo, né, meu irmão? Aí foi uma desfeita muito grande. Você sabe que Moisés, ele é um egípcio.
Moisés é um judeu, mas foi criado por Baísa. Baísa é a mãe de criação de Moisés. Moisés teve duas mães, não é verdade? Jacobede, a mãe biológica. Baísa, a mãe de criação. Tá entendendo? Eu vou deixar tudo isso no livro. Aí Moisés era um egípcio. Quando Moisés morreu no deserto, Moisés não poderia ser enterrado no deserto. Por quê, meu irmão? Porque Moisés era um egípcio. Isso é um sacrilégio, não pode. Aí Deus pegou e escondeu o corpo de Moisés. Entendeu? É por isso que Moisés não poderia ser enterrado no deserto. Aí tem um detalhe importante que eu vou deixar no livro, é claro, porque Moisés foi morto, aí foi ressuscitado, transformado e arrebatado. É por isso que depois Moisés volta em Mateus 17 para pregar para Jesus, tá bom? Para dar orientações a Jesus. Moisés e Elias têm o mesmo comportamento de vida, tá bom? Os dois foram salvos, corpo, alma e espírito. Diferente de Abraão. Abraão morreu, o corpo de Abraão foi deteriorado e a alma com o espírito foi para o seio de Abraão, para o paraíso. Já o corpo de Elias não foi para a terra, nem a alma para o paraíso ou para o seio de Abraão. O corpo de Elias com a alma foram diretos para as mansões celestiais. Moisés também subiu corpo, alma e espírito, porque Moisés morreu e aí foi ressuscitado, transformado e arrebatado. Mas o nosso assunto não é sobre essa questão de morte de Moisés. Você viu como que é complexo fazer um vídeo profundo? Tudo isso aí para você colocar na sua introdução da sua mensagem, tá bom? Ah, mas eu queria tudo escrito. Então, olha o livro. Esse é o segundo livro, né? O primeiro é o livro de Gênesis, a revelação completa, com 715 páginas. Esse é 720 páginas. O livro de Gênesis, 715. Esse, 720. É lógico que aqui é uma miniatura. Ele é bem maior que isso, tá bom? Isso aqui é uma miniatura, tá? Vamos lá então. Então Moisés fugiu para o deserto de Midian, não é verdade? E lá ele se casou com uma mulher chamada Zípora, filha de Reuel, não é verdade? Reuel, o sogro de Moisés, tem 7 nomes, 7. Eu deixo aqui, olha, os 7 nomes, tá bom? De Reuel, ou de Jetro, não é verdade? Sogro de Moisés. Ele era um midianita, sacerdote dos midianitas, pela ordem de Melquisedeque. E ele tinha uma filha chamada Zípora, casou com Zípora, houve o divórcio entre Moisés e Zípora, e Moisés casou com uma egípcia, tá bom? Moisés casou com uma mulher negra. E aí houve aquela crítica de Arão e Miriam. Arão e Miriam criticaram de Moisés. E aí Miriam ficou leprosa. Por que que Arão não ficou leproso? Arão era cúmplice. Eu vou explicar no outro vídeo os 7 motivos básicos que proibia Arão pegar a lepra, tá bom? 7 motivos. E aí dá uma mensagem de primeiro mundo, tá bom? Uma mensagem de primeiro mundo. 7 características de Arão, né, que era como um escudo para ele não pegar a lepra. E Miriam não tinha esse escudo. E aí, Miriam pegou lepra. Você sabe qual era o escudo de Arão para não pegar lepra? Não sabe? Então, ou assista o outro vídeo que eu vou fazer, ou compre o livro, porque está tudo no livro, tá bom? Vamos lá? É claro que eu falando aqui não tem como colocar tudo. Então, no livro, com 720 páginas, eu coloco mais detalhes, lógico. O livro é incomparável, não é verdade? Vamos lá então. Vamos lá, Moisés fugiu. Moisés ficou 40 anos no deserto, 10 anos escondido em uma cova. Tá bom? Não sabe da história? Então eu conto tudo no livro. E aí Deus chamou Moisés na sarça ardente. Aí eu vou falar tudo sobre a sarça. Tá bom? Vou falar tudo no livro. Tudo e muito mais sobre a sarça. Que tamanho era a sarça, o que simbolizava aquela sarça, quantos anos uma sarça vive, o que foi feito com a madeira daquela sarça, porque aquela sarça que pegou fogo, depois o filho de Miriam cortou aquela sarça, tá bom? E aí ele precisou daquela sarça. Para quê? Para quê? Onde está aquela sarça hoje?
Ah, meu irmão, é muito detalhe, tá bom? E aí, Moisés é chamado para o Egito, não é verdade? E aí no Egito, Moisés fez 10 pragas, cada praga era para denunciar uma legião de demônios, exatamente. Cada praga que Moisés mandava destruía uma legião de demônios do Egito. Inclusive as pragas dos gafanhotos, que Moisés mandou os gafanhotos, lembra? E aí os gafanhotos cumpriram as suas obrigações. Depois Moisés deu uma ordem e os gafanhotos caíram no Mar Vermelho. Já leu a história? Que os gafanhotos caíram no Mar Vermelho? E lá no Apocalipse, capítulo 9, os gafanhotos do Mar Vermelho vai ressuscitar? Não leu, não sabe disso? Meu irmão, esses detalhes aqui você precisa saber. E eu falo, você não vai aprender isso nos livros nacionais. Não. Você não vai aprender isso nas bíblias de estudos. Não vai. Aí você fala, pastor Matusalém, eu vou fazer uma faculdade. Legal. Mas na faculdade você não vai aprender isso aqui, ó. Porque de faculdade eu entendo. Eu fiz. Muitas. Você vai falar, pastor Matusalém, eu vou comprar um dicionário. Ah, de 13 mil reais, lá importado. Já viu aquele dicionário de 13 mil reais? Vou comprar um dicionário de 13 mil. Muito bom. Todo mundo quer um dicionário daquele. Mas você vai aprender isso? Não. Porque isso aqui não está no dicionário. Entendeu? Então vale a pena adquirir o livro. Porque o livro tem 720 páginas. Está na promoção. Tá entendendo? Não precisa exatamente fazer uma faculdade agora. Mas é bom fazer uma faculdade. Eu recomendo. Tá bom? Eu recomendo comprar livros. Fazer faculdade. Comprar bíblia de estudos. Porque eu faço isso todos os dias. Tá bom? Eu faço isso todos os dias. Então, eu recomendo para todo mundo fazer o que eu faço. É ler livros didáticos. Comprar livros bons. E eu compro livros assim, ó. Que traz a história legal. Porque tem aqueles livros que é blá, blá, blá. Né? Fica contando uma história enorme para soltar uma pérola. Não é verdade? Nesse livro aqui, não tem história blá, blá, blá. Não. É pérola e pérola e pérola. É história bíblica e estas bíblicas... Livro dos Sermões e as Pérolas do Conhecimento. Matusalém, especialista. Meu irmão, é coisa boa. 10 pragas. E cada praga repreendia uma castra de demônio. Tá bom? E os gafanhotos caíram no Mar Vermelho. E no Apocalipse 9, eles ressuscitam, já com o corpo deformado. Já leu essa história no Apocalipse 9? Dê uma lida. Tá bom? Dê uma lida em Apocalipse 9... que uma estrela cai do céu no mar, e aí a boca do abismo é aberta e os gafanhotos, né, vai se levantando ali, misturado com hierarquia de demônios, de 200 milhões de demônios, tá bom? É misturado aí com essas questões aí, que é escatológico, mas tem essa parceria entre as pragas de Moisés e o Apocalipse. Um texto está lá em Apocalipse 3, o outro em Apocalipse 12. Então você tem que montar o quebra-cabeça. E aí se torna difícil. E aí com o livro já está tudo montadinho. Então fica mais fácil. Então eu vou explicar também essa questão aqui que Moisés ele precisou sair da terra dos midianitas para o Egito. Mas o diabo naquele tempo era muito forte. O diabo naquele tempo, meu irmão, trabalhava, porque naquele tempo o Messias não tinha se revelado, Jesus, tá bom? E aí o diabo, antes de Jesus, ele tinha muita força. O que Moisés fazia, entre aspas, o diabo também fazia. Então, a história diz que Moisés jogou a vara através de Arão no chão, num palácio, e se transformou em uma anaconda. Já leu o texto em original? Anaconda. Quantos metros? 7 metros. 7 metros. E aí, os magos jogaram os cajados e se transformaram em 2 serpentes de 3 metros cada. Tá entendendo? E aí a serpente de Moisés de 7 metros veio e engoliu as 2 serpentes dos magos. Tá na Bíblia, tá bom? Aí você fala, pastor, mas como que eu vou saber essa questão de original? Meu irmão, quando você estuda por João Ferreira de Almeida, a nossa Bíblia, está escrito que Moisés fez uma serpente. Quando você estuda em original, a palavra serpente some e aparece anaconda. Ou um crocodilo. Entendeu? Então ali no original é crocodilo. Ou anaconda. Ou jiboia, gigante.
Já viu falar da sicuri gigante de 12 metros, 7 metros? Foi uma daquela que veio aparecer na sala do palácio de Faraó. E aí esse crocodilo ou essa serpente gigante engoliu as duas serpentes lá dos magos terríveis, chamados de Jambres e Jambres. Já ouviu falar? Lá no livro de Timóteo? Exatamente. Esse livro aqui traz mais de 250 nomes anônimos. Por exemplo, o nome dos dois feiticeiros que brigaram com Moisés, o nome da feiticeira que Saul consultou para trazer Samuel dos mortos, o nome dos endemoniados de Gadará, o nome do paralítico do tanque de Betesda, o nome do cego de nascença, o nome da mulher do fluxo de sangue, o nome do esposo de Maria, o nome do esposo de Marta, o nome do pai de Maria, o nome do pai de Marta, o nome do sogro de Pedro, o nome da sogra de Pedro que estava com febre, o nome dos filhos da mulher de Pedro. Então esse livro aqui já traz os nomes das pessoas, tá bom? Baseado na história. Moisés então mandou 10 pragas, e aí agora Moisés vai para o Mar Vermelho com esse pessoal chamado judeus, que aqui no Brasil eles colocam 2,5 milhões de pessoas. É lógico que o número é 6 milhões, tá bom? Aqui no Brasil, pessoal, é 2 milhões. Pessoal, 2,5 milhões, 3 milhões. Mas se você estudar em original, são 6 milhões de pessoas que saíram do Egito com Moisés. 6 milhões. Aí vem no Mar Vermelho, Deus abre o Mar Vermelho, 20 quilômetros assim, por 20 assim. Tá bom? 20 por 20. Tá bom? Dá 40 quilômetros quadrados. 40 quilômetros quadrados. Tá bom? 20 quilômetros assim e 20 assim. E aí Deus abriu os canais. Já viu a história que o Mar Vermelho não foi aberto somente em um canal? E sim em 12 canais. E aí cada tribo passava pelo um desses canais. Não ouviu isso? Tá aqui, ó. Tá bom? E isso aí você vai aprender, porque as tribos de Israel não podiam se misturar. Tribo de Zebulon não podia se misturar com a tribo de Naftali, ou com a tribo de Benjamim, ou com a tribo de Simeão. Tá entendendo? Cada tribo tinha que ficar na sua posição. E aí, quando abriu o Mar Vermelho, abriu em 12 portas. E a tribo de Zebulon passou por uma porta, a tribo de Naftali passou pela outra porta, a tribo de Judá passou por outra porta, e assim consecutivamente. 12 portas para 12 tribos. Entendeu? Isso é muito legal. Se você não sabia disso, é legal você saber, porque aqui no Brasil não se pregam isso, mas se de repente você for conversar com um judeu ortodoxo, ou um judeu messiânico, ou se você de repente estudar com uma pessoa que veio da Arábia Saudita, né, que tem essas bíblias mais legais. Já pensou? Se você tiver esse conhecimento, você vai tete a tete, né, conversar à mesma altura com ele. Agora, se você não tiver esse conhecimento, você vai ficar com a mão no queixo, só aprendendo com ele? Não, meu irmão. Deus não só te levantou para aprender, não. Deus te levantou para ensinar. Tá entendendo? E para ensinar, você tem que aprender. Então, compre materiais bons para você aprender tudo sobre isso. O caminho do Egito até Canaã eram 11 dias pelo caminho dos filisteus, tá bom? Beirando o mar Mediterrâneo, era 11 dias de viagem. Pelo deserto, é 40 dias, tá bom? Entenda, pelo caminho dos filisteus, 11 dias. Pelo meio do deserto, 40 dias. Mas como o povo pecou demais, aí Deus deu 40 anos. Já leu o livro de Ezequiel, capítulo 4, versículo 6? Leia. Porque lá em Ezequiel, capítulo 4, versículo de número 6, um dia vale um ano. Então, o povo deveria passar 40 dias pelo deserto. Passou 40 anos. Porque um dia vale um ano. Ezequiel 4, versículo 6. Tá bom? E aí, quando você estuda a Bíblia Sagrada, você vai ver que os montes do deserto estavam na frente. Mas quando você lê a Bíblia, nos Salmos, Deus assoviava, Deus assoviava e os montes saíam. E o povo passava. Depois o monte voltava. Tá bom? Então os montes saíam para o povo de Israel passar, depois o monte voltava. Eu estou falando de Bíblia, pessoal. Isso é Bíblia. Isso é bíblico. Tá bom? Os montes saíam da frente, o povo passava e depois o monte voltava.
ninguém até hoje sabe o caminho, porque tem essas questões burocráticas, sistemáticas, que a nuvem de glória descia no monte e sugava o monte, como um trator de esteira, e colocava lá. Aí o povo passava, aí a nuvem de glória pegava o monte e colocava no lugar, tá bom? E aí ninguém sabe até hoje o caminho que o povo passou pelo deserto, por causa dessas questões aí. No deserto, pessoal, pode observar que Moisés subiu para o Monte Sinai, e Deus fez uma caverna para Moisés. Moisés ficou 80 dias, porque Moisés tinha 80 anos. Cada dia vale um ano. Então Moisés fez uma consagração de 80 dias para consagrar 80 anos de ministério. Então essa questão de consagração de ministério é muito bom. Por exemplo, Elias teve um ministério de 40 anos. E Elias consagrou 40 dias. Cada dia vale um ano, entendeu? Isso é muito legal. Aí Moisés ficou dentro daquela caverna, que depois Elias veio correndo de Jezabel e escondeu na caverna de Moisés. Só que aí Deus falou, sai Elias. Elias saiu, veio um terremoto e destruiu a caverna. Se você for no Monte Sinai, você não acha mais a caverna, porque Deus destruiu aquela caverna. Até porque Moisés ficou dentro da caverna por 80 dias. E Moisés escreveu nas paredes. Elias também escreveu. Lá tem muitas coisas escritas dentro da caverna, tá bom? E aí a caverna foi destruída, vai ser descoberta no milênio, tá bom? No milênio vamos ter essas preciosidades, bíblias diferentes para todos nós, tá bom? Você que gosta de detalhes importantíssimos, olha aí, tá bom? No deserto, Deus mandou o maná para Moisés, mandou água, a pedra, para Miriam e mandou a nuvem de glória para Arão. Cada um dominava um desses ambientes, ou um desses materiais. Miriam dominava a pedra, tá bom? Moisés dominava o maná. E Arão dominava a nuvem de glória. Arão é quem fazia a nuvem de glória. Arão queimava no altar, formava a nuvem, a fumaça subia para a atmosfera e criava aquela nuvem de glória, que de manhã a nuvem de glória se transformava em maná. Entendeu? Não entendeu? Muito fácil, tá bom? Então, tá tudo aqui no livro. Tá tudo aqui no livro. Livro dos Sermões e as Pérolas do Conhecimento. Que Deus abençoe a todos. Se quiser saber mais sobre tudo isso, meu irmão, aqui na descrição eu vou deixar o link. Assista os outros vídeos, tá bom? Que Deus abençoe no nome de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo de Nazaré, tá bom? Olha, não se esqueça de se inscrever, deixar o like e também não se esqueça de ativar o sininho para você ter orientações de outros vídeos que eu vou lançar no YouTube, tá bom? Que Deus abençoe no nome de Jesus. Atenção, alunos e mestres, doutores e doutorados. O segundo livro do pastor Matusalém Especialista já foi publicado e você já pode adquiri-lo. O Livro dos Sermões e as Pérolas do Conhecimento. Uma obra magnífica com mais de 700 páginas repletas de detalhes hebraicos, aramaicos e gregos que trazem a evidência da história bíblica e extras bíblicas mais antigas do mundo. Este livro apresenta 50 sermões com milhares de particularidades textuais, temáticos e expositivos, levando em consideração os 7 parágrafos da hermenêutica bíblica, como, por exemplo, título, tema, texto, introdução, tópicos, conclusão e apelo. No Livro dos Sermões, você vai encontrar detalhes culturais, biográficos, geográficos e linguísticos que a maioria dos estudiosos brasileiros nunca ouviu falar. São centenas de informações históricas, mostrando o passado, o presente e o futuro de vários personagens da Bíblia Sagrada, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Quero antecipar que verdadeiro sermão é formado com começo, meio e finalização.
Portanto, este livro dos sermões é essencial para que todos os leitores continuem fazendo sermões, mensagens e palestras diferenciadas e continue crescendo na graça e no conhecimento. Ligue agora mesmo e reserve o seu exemplar pelo número 629-9408-0257. Atenção, você que gosta de conhecimento profundo. Agora você pode adquirir o livro mais importante de todos os tempos, As Revelações Completa do Livro de Gênesis, por Matusalém Especialista. Nele você poderá encontrar mais de 1000 detalhes relacionados ao Antigo e Novo Testamento, como por exemplo, onde Deus morava antes da criação do céu e da terra. Se Deus não tem fisionomia, como o homem pode ser a sua imagem? Adão era branco, moreno ou negro? Eva foi criada da costela ou do cromossomo de Adão? A serpente do Éden era macho ou era fêmea? A serpente voava ou era transladada pelo diabo? Nabucodonosor se transformou em lobisomem por 7 anos? Isaac tinha 30 anos quando Abraão tentou sacrificá-lo? Os demônios são filhos do diabo ou anjos caídos? Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 629-9408-0257 ou 629-9372-7723.